científico, porque isso é fruto de observação. O que acontece com um casamento quando esse casamento sofre uma ferida dessa natureza, uma ferida de adultério? Primeira coisa, vou tentar ser o mais objetivo possível com você. Primeira coisa que a gente observa: a marginalização espiritual e ministerial dessa pessoa que adulterou. É um negócio interessante. Isso foi algo que intriga e intrigou muitos líderes. Muitos perguntam assim: por que em muitas igrejas, de certa forma, os homens não têm uma participação tão ativa, tão direta? Muitos se encontram de certa forma marginalizados, eles não se aproximam ministerialmente, não se aproximam da vida espiritual da igreja. Eu já passei por muitos lugares, igrejas ao redor de todo o país, que essa é a queixa. Eu me lembro, estava numa das maiores igrejas do Brasil, e um dos pastores falou comigo: Cote, quando a gente faz aqui um evento para mulheres, nós temos 4, 5 mil mulheres, mas quando a gente faz um evento para homens, 60, 70 homens participam. E é interessante, tentando responder essa questão, uma das conclusões que a gente tem chegado é que antes de muitos desses homens perderem a autoridade na igreja, eles perderam na família. Muitos estão envolvidos em situação assim. Quando você vai realmente mapeando a ferida, chegando, através do ministério do aconselhamento, onde é necessário chegar, a gente observa uma situação de adultério, sendo responsável por essa marginalização espiritual e ministerial da pessoa. Outra coisa é que o adultério perturba emocionalmente o casamento, produzindo obsessão por ciúmes, desprezo, competição, desentendimentos crônicos, todo tipo de quebra e desvirtuamento na comunicação do casal. É impressionante a quantidade de casais que hoje nós atendemos, nos gabinetes, e muitos vêm com uma questão assim: não, nós não conseguimos nos entender bem, a princípio é um problema temperamental, é um descontrole aqui, outro ali, mas quando você vai aprofundando o processo, é impressionante, acaba chegando numa situação de adultério. Terceira coisa, que o adultério também endemoniza a cama, contamina espiritualmente o leito, produzindo em um dos cônjuges ou em ambos inibição, interrupção ou até mesmo aversão sexual pelo outro. É interessante porque é da natureza desse espírito de adultério remover o prazer sexual de dentro para fora do casamento. Impressionante a quantidade de pessoas hoje que nós atendemos, casais, inclusive pessoas que de certa forma estão na igreja, participando de muitas atividades, mas a vida sexual já parou há meses ou até mesmo há anos, dormem até em cama separada. Outro dia, conversando com uma irmã muito preciosa, e ela de certa forma cheia de culpa também, mas ela falou: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou tendo uma aversão sexual pelo meu marido. E eu me lembro quando a gente foi então espremendo toda essa ferida, chegamos aonde? Uma situação não resolvida de adultério. Um outro ponto é que o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os susceptíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos sexuais. Eu tenho feito uma pesquisa informal que cada vez mais confirma isso. Hoje, uma das maiores feridas da nossa sociedade tem sido o abuso sexual na infância, e normalmente, conversando com essas pessoas, quando você pergunta para elas: olha, quando isso aconteceu com você, como que era a situação conjugal dos pais? Invariavelmente o que a gente ouve são histórias assim, que pai ou mãe ou ambos estavam separados, muitas vezes vivendo também em adultério. Também um adultério de um dos cônjuges
expõe o outro cônjuge vítima da sua traição à mesma situação. Então, muitas situações como essa que a gente intermedia, acontece da seguinte forma: normalmente, os homens têm uma dificuldade enorme para confessar um adultério, enorme. Alguns mentem, disfarçam, dissimulam com a cara mais lavada. As mulheres, quando caem numa situação assim, normalmente elas não conseguem ficar caladas muito tempo, e são elas que buscam ajuda. E quando elas buscam ajuda, e você vai então tratar dessa situação como um todo, você acaba chegando à conclusão que antes dela cometer o adultério, o marido já tinha aberto aquela porteira há muito tempo. O adultério de um dos cônjuges expõe o outro à mesma situação. Também o adultério afeta diretamente a vida financeira da família. É impressionante como o dinheiro começa a ser desviado para a imoralidade, e a tendência é esse espírito de adultério levar a família à bancarrota. É interessante que muitos problemas financeiros, eles estão associados com imoralidade, adultério, financiamento de aborto, quer dizer, uma série de coisas dessa natureza que são pertinentes a essa questão da imoralidade. E também o adultério implica nesse princípio ativo do escândalo e da decepção. Mais cedo ou mais tarde, como nós vamos mostrar aqui, isso acaba vindo à luz. Essa é uma lei que não será quebrada. Tudo aquilo que é feito às escondidas vai ser apregoado dos telhados, como Jesus ensinou. Então, isso é para você ter mais ou menos uma ideia das implicações, das consequências quando acontece uma ferida dessa natureza. E o que eu quero realmente despertar em você é um coração pastoral, porque eu creio que nós precisamos de uma sabedoria divina, nós precisamos de uma graça de Deus para lidarmos com essa geração, queridos, onde cada vez mais os solteiros querem viver como casados e os casados como solteiros, infelizmente. Mas deixa eu ler um texto com você aqui em Oséias, no capítulo 6, de 1 a 3. Esse é um texto muito conhecido, quando o profeta fala assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida, depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu não sei quantos de vocês, talvez grande parte, já puderam estudar ou se aproximar do conteúdo do livro de Oséias. É um dos livros mais lindos da palavra de Deus, onde Deus revela o seu amor de uma maneira profunda, poderosa. Mas apesar disso, foi uma das piores fases da nação de Israel, uma das fases mais críticas, mais traumáticas, quando o relacionamento de Deus com o seu povo é dramatizado profeticamente por Oséias ao se casar com uma prostituta. Imagina Deus chegar para um homem como Oséias e falar: Oséias, vai lá naquele prostíbulo, tira aquela mulher de lá, se casa com ela, tenha filhos com ela. Cada um daqueles filhos era uma sentença de juízo. Era uma situação muito difícil. Deus se via literalmente casado com uma prostituta. Israel estava se prostituindo com os ídolos das nações. Então, quando você se aproxima do conteúdo do livro de Oséias, a gente conclui facilmente que o eixo desse livro era Deus tratando com o adultério da nação.
a quebra de aliança da nação. Essa é a essência desse livro. E quando chega aqui no capítulo 6, o que a gente observa é que Deus estabelece uma terapia para se lidar com isso. Muito sabiamente Ele mostra qual é a maneira de lidar com isso. E de certa forma, hoje, socialmente falando, sociologicamente falando, queridos, a nossa geração, nós vivemos os dias de Oséias. São os dias de Oséias. Muita infidelidade, muita quebra de aliança, muita fragmentação familiar, muita gente despedaçada pelo caminho. Nós temos muito trabalho pela frente. Graças a Deus pela sua vida e por esse exército quadrangular que Deus tem levantado. E eu creio que Deus conta conosco. Mas Deus explica. E Ele fala assim: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e atará a ferida. Agora, numa palavra só, o que significa isso? Você ferir e depois costurar. O que significa isso? O que é ferir e costurar? Cirurgia. Uma palavra só é cirurgia. Você entende que tem feridas que são superficiais, mas existem feridas que são profundas. Tem feridas que são superficiais, mas tem feridas que são profundas. Quando você pensa num cirurgião, uma pessoa que precisa de passar por uma cirurgia cardíaca, por exemplo, e aquele médico tem que abrir o peito daquela pessoa, talvez você pense assim: puxa vida, mas que médico cruel, que cara cruel. Mas essa é a ferida do médico, é a ferida que trata da ferida. E é isso que Deus está dizendo aqui: eles seriam feridos, seriam levados ao cativeiro em Babilônia por 70 anos, e depois seriam restaurados. Seriam como uma intervenção cirúrgica na nação. Então, quando a gente pensa no princípio, para você lidar com uma situação de adultério, vai demandar isso, uma intervenção realmente cirúrgica. Tem que saber abrir e fechar o problema, tem que saber onde e como cortar. Por isso que demanda inteligência pastoral, demanda bom senso, porque são famílias, são relacionamentos que estão em jogo. Demanda você ter realmente mão firme. Você não vai se submeter a uma cirurgia com um médico que tem, por exemplo, mal de Parkinson, não é verdade? A pessoa precisa de ter mão firme, tem que saber como fechar, como costurar. Então o processo básico de tratamento começa com uma confissão sincera. Irmãos, eu sei que o que eu estou falando aqui para muitos talvez você pensa assim: pastor, mas como que a pessoa vai confessar aquele adultério? Como que a pessoa vai expor? Alguns falam assim: olha, puxa vida, se eu confessar o meu adultério, o meu casamento acaba. Já ouviu isso? Só que na verdade o casamento já acabou, a aliança foi quebrada. Se é que tem alguma chance de restaurar isso, é com a verdade. Porque não existe aquele versículo: conhecereis a mentira e a mentira vos libertará. Não funciona assim. Talvez alguns falem assim: pastor, mas se eu contar isso para o meu cônjuge, ele me mata, ele pode me matar, isso pode terminar no homicídio. É verdade. Pode ou não pode? Verdade. Agora tinha que ter pensado nisso antes. Pelo menos se morrer vai para o céu, com a vida muito bem resolvida. Começa com uma confissão sincera, sustentado por um legítimo compromisso de mudança. Depois vem o processo da pessoa traída perdoar o cônjuge. É um negócio engraçado. Olha, eu tenho intermediado não poucas dessas situações, e uma das conclusões que eu cheguei é que perdoar um adultério
por incrível que pareça, não é um negócio tão difícil. Na minha experiência, intermediando dezenas, já perdi as contas. Sabe quantas vezes eu vi isso dar errado? Uma pessoa ter a coragem moral de rasgar o seu coração para resolver aquela situação com o cônjuge. Sabe quantas vezes eu vi isso dar errado? Até hoje, pela misericórdia de Deus, nenhuma. Tem um sofisma aqui: se eu abrir isso, o mundo vai acabar. Não. Aí que você vai começar a resolver as coisas, porque você está fundamentando um processo de restauração na verdade e não na dissimulação. Perdoar um adultério não é algo tão complicado, mas depois pode vir um processo mais doloroso, que às vezes é perdoar a pessoa com quem o cônjuge traiu. Eu já peguei alguns casos aqui que o negócio fica estreito. Me lembro uma situação, não é? O cara traiu a esposa com a irmã da esposa. Uma coisa foi aquela mulher perdoar o marido, outra coisa foi perdoar a própria irmã. Já é um negócio mais complicado. Você está entendendo como ministério pastoral, gente, muitas vezes demanda, olha, é muita graça de Deus. E por fim, processo mais difícil, que é reconstruir a confiança perdida. Perto desse último desafio, perdoar não é tão difícil. Confiança não é algo que cai de paraquedas, é algo fácil de se perder, difícil de recuperar. Agora deixa eu te falar bem rapidamente uma coisa. Quando você lida com uma situação de adultério, tem uma palavra aqui que é muito importante, que são os agravantes. Porque tem adultério e tem adultério. Os agravantes podem fazer toda a diferença. Por exemplo, bem rapidamente, alguns tipos de agravantes. Se a pessoa se descobriu ou se ela foi descoberta, não é totalmente diferente. Uma coisa é a pessoa se descobrir. Quando a pessoa se descobre, ela já está fazendo um depósito de confiança, ela está agindo com honestidade. Agora, quando ela é descoberta, é um agravante. Se houve um processo crônico de negação, tem pessoas que, por mais que elas já foram descobertas, elas continuam negando. Entram num processo crônico de negação, onde o problema maior da pessoa já não é mais nem a imoralidade, mas a mentira. E de repente você até perde o chão para conseguir ajudar essa pessoa. Eu me lembro um caso que eu atendi, uma pessoa até muito querida, mas a pessoa mentiu tão insistentemente que chegou num ponto que eu falei: olha, infelizmente eu não tenho como te ajudar mais. Se envolveu pessoas da família do cônjuge, se houve concepção de filho, prática de aborto, tudo isso são agravantes. Se a pessoa ocupa alguma posição ministerial, se envolveu pessoas do próprio ministério, se praticou perseguição e abusos espirituais para encobrir o pecado, são coisas que podem tornar uma situação muito mais séria. Se usou informações pastorais para seduzir. Há pouco tempo tivemos que lidar com uma situação dificílima na nossa própria equipe pastoral. Pastor que, de certa forma, há anos eram parceiros nossos, apesar dele morar num outro estado, mas éramos parceiros. E de repente começaram a vir algumas denúncias, porque esse pastor, resumindo, ele estava usando informações pastorais para tentar seduzir pessoas. Ele sabia quem ele atacava, ele sabia as mulheres que tinham uma história de abuso, que construíram aquelas estruturas de passividade, que tinham uma dificuldade maior para reagir a esse tipo de situação. Ele sabia quem ele atacava. Irmãos, olha, é uma linha muito fina que separa o pastor e o mercenário. Ninguém planeja ser um mercenário, ninguém planeja, ninguém fala: eu vou ser um mercenário. Não, mas de repente a pessoa vai cruzando linhas, vai rompendo valores, vai quebrando princípios, vai se acostumando com aquilo, e depois, para voltar já não é tão simples.
Então, lidar com esses agravantes numa situação de adultério demanda muita coragem, muita sabedoria também. E eu gostaria só, então, de terminar compartilhando um caso clássico de adultério na Bíblia com você. O famoso caso Davi e Betseba. Eu acho muito interessante esse caso, porque apesar de tudo, no final, Deus restaura Davi. Queridos, Deus não tem os preconceitos que nós temos. Apesar de tudo que Davi fez, considerando inclusive toda essa questão dos agravantes, talvez o adultério de Davi, porque não foi só um adultério, os agravantes foram extremamente sérios. Ele engravidou a esposa de um companheiro que era leal a ele, Urias. Olha até onde um homem pode chegar na tentativa de esconder um adultério. Até onde? Davi assassinou por isso. Ele assassinou por isso. Mas é um caso complicadíssimo. E no final de tudo, e nós vamos ver por quê, mas no final Deus ainda disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual cumprirá todos os meus desígnios. Deus o restaurou. Como pode restaurar muita gente que eu acredito que Deus vai colocar no nosso caminho. Quando a gente